Tem gente que passa anos tentando mudar a própria vida e nunca entende por que continua presa nos mesmos ciclos. Ora mais, lê mais a Bíblia, tenta ser uma pessoa melhor, controla a língua, segura os impulsos, reorganiza a rotina, sorri quando está quebrada e, mesmo assim, continua sentindo que alguma coisa lá dentro nunca foi realmente tocada. Esse é o ponto onde muita gente se confunde. Porque do lado de fora, parece que está tudo certo. A pessoa continua presente, continua funcionando, continua comparecendo, continua servindo, continua tentando manter a fé viva. Mas por dentro existe outra história. Existe uma guerra silenciosa, uma dor que não some, uma inquietação que não se cala. Uma sensação constante de que a alma continua pesada, mesmo quando a aparência está em ordem. E talvez esse seja o seu caso. Talvez você não esteja em rebelião aberta. Talvez você não tenha abandonado a fé. Talvez você não esteja vivendo um escândalo. Talvez o seu problema seja justamente o contrário. Você está tentando demais. Você faz tudo certo. Você cumpre. Você obedece. Você comparece. Você se esforça, mas no fundo continua cansado. E sabe o que é mais assustador nisso? É que chega uma hora em que a gente começa a desconfiar de si mesmo. A gente pensa, se eu estou fazendo tudo o que deveria fazer, por que eu ainda me sinto assim? Se Deus está comigo, por que eu continuo tão pesado por dentro? Porque a paz que eu falo não é a paz que eu vivo? Por que eu continuo funcionando, mas não consigo descansar? É nesse lugar que muita gente entra em crise. Não porque deixou Deus, mas porque descobriu que aparência espiritual não é a mesma coisa que transformação. Existe uma diferença entre ajustar o lado de fora e ser transformado de dentro para fora. Existe uma diferença entre aprender a se comportar melhor e ser curado no lugar onde ninguém vê. Existe uma diferença entre parecer firme e realmente estar sendo trabalhado por Deus. O problema é que nós fomos treinados a lidar melhor com o exterior do que com o interior. Fomos treinados a arrumar o que está visível, a esconder o que é feio, a calar o que incomoda, a empurrar a dor para baixo da superfície, a maquiar a alma para continuar funcionando. Só que Deus não trabalha assim. Deus não começa pela fachada. Deus começa pela verdade. Ele não se impressiona com o discurso pronto. Não se impressiona com a postura montada. Não se impressiona com a imagem que conseguimos sustentar diante dos outros. Deus olha para o que está por trás da fachada. Ele olha para o medo escondido atrás da força, para a carência escondida atrás da rigidez, para a dor escondida atrás da rotina, para o vazio escondido atrás do ativismo espiritual, para a autoproteção escondida atrás da disciplina, para a exaustão escondida atrás da aparência de equilíbrio. E é exatamente aí que começa a mudança real. A mudança real não começa quando você aprende a parecer melhor. Começa quando você para de fugir de si mesmo. Começa quando você reconhece que ainda há muita coisa dentro de você que precisa ser levada à luz. Começa quando você entende que não basta trocar comportamentos sem tratar a raiz. Começa quando você aceita que o problema não está só nas circunstâncias ao redor, mas no modo como a sua alma tem lidado com elas. Começa quando você para de fingir que está bem só porque consegue continuar funcionando. E aqui está um dos maiores perigos da vida espiritual: funcionar sem ser transformado. Muita gente continua ativa, mas vazia. Continua servindo, mas fria. Continua frequentando ambientes espirituais, mas emocionalmente endurecida. Continua falando de fé, mas vivendo por autoproteção. Continua obedecendo em várias áreas, mas sem profundidade, sem liberdade e sem descanso. Esse é o engano. Porque quem só aprende a funcionar pode até impressionar pessoas, mas não experimenta profundidade, não experimenta liberdade, não experimenta o amor de Deus
tocando as regiões mais escondidas da alma. Tem gente que aprendeu a sobreviver espiritualmente, mas não aprendeu a viver de verdade diante de Deus. Aprendeu a manter a imagem. Aprendeu a dar a resposta certa. Aprendeu a segurar a emoção. Aprendeu a continuar, mas nunca aprendeu a abrir o interior para ser tratado no lugar secreto. E isso cansa. Cansa manter a aparência. Cansa parecer inteiro quando a alma está fragmentada. Cansa sustentar uma imagem de maturidade quando, por dentro, ainda existe medo, confusão, vazio e dor. Cansa parecer forte o tempo todo. Cansa viver de fachada. Talvez você conheça esse cansaço. Talvez você esteja cansado de ser a pessoa que sempre precisa estar bem. Cansado de dar conta. Cansado de manter a compostura. Cansado de ouvir que basta continuar tentando, quando lá dentro você sabe que o problema é mais fundo. E talvez seja exatamente aí que Deus esteja te chamando. Não para te humilhar, não para te destruir, não para te esmagar, mas para te libertar. Porque enquanto você proteger a aparência, vai continuar distante da cura. Enquanto você defender a fachada, vai continuar evitando a verdade. Enquanto você insistir em manter tudo sob controle, vai continuar longe da transformação que só acontece quando Deus toca o interior. E essa caminhada não é confortável. Ela exige coragem, exige humildade, exige quebrantamento, exige sinceridade, exige abrir mão da fantasia de que está tudo bem, exige parar de chamar de paz aquilo que talvez seja apenas silêncio. Exige parar de chamar de maturidade aquilo que talvez seja apenas contenção. Exige parar de chamar de fé aquilo que, às vezes, é apenas medo de encarar a verdade. Mas é só assim que a vida muda de verdade. A mudança real começa onde ninguém vê, no interior, no secreto, naquilo que você esconde até de você mesmo, naquilo que você não gostaria que ninguém percebesse, naquilo que você tentou empurrar para baixo da superfície durante anos. É ali que Deus quer entrar. Não apenas para corrigir comportamento, mas para tocar motivação. Não apenas para ajustar rotina, mas para tratar o coração. Não apenas para melhorar a aparência, mas para começar uma obra verdadeira, profunda e lenta no seu interior. Talvez você esteja esperando que Deus mude sua vida, mudando suas circunstâncias. Mas talvez Ele queira começar mudando o seu coração. Talvez você esteja pedindo alívio e Deus esteja oferecendo transformação. Talvez você esteja pedindo que a dor passe logo e Deus esteja dizendo: antes de tirar a dor, eu quero tocar a raiz. Talvez você esteja tentando ser forte e Deus esteja te chamando para ser verdadeiro. Isso é muito forte, porque ser forte impressiona pessoas, mas ser verdadeiro abre caminho para a cura. Ser forte mantém a estrutura. Ser verdadeiro permite transformação. Ser forte protege a imagem. Ser verdadeiro entrega o interior. Então hoje eu quero te deixar uma pergunta. O que existe dentro de você que ninguém vê, mas Deus já está apontando? Qual é a dor que você escondeu? Qual é o medo que você nunca nomeou? Qual é a carência que você cobriu com religiosidade? Qual é o vazio que você tenta compensar com atividade? Qual é a área da sua alma que continua pedindo cura, enquanto você finge que está apenas seguindo em frente? Porque enquanto essa pergunta for evitada, a alma continua presa. Mas quando ela é encarada com sinceridade, o céu começa a tocar a terra dentro de nós. Não pela aparência, não pelo esforço sozinho, não por performance espiritual, mas por uma obra profunda de Deus no interior. E é por isso que eu preciso te dizer com toda clareza: você não precisa continuar vivendo só de fachada. Você não precisa continuar mantendo uma imagem que está te sufocando. Você não precisa continuar confundindo funcionamento com transformação. Você não precisa continuar empurrando para baixo da superfície aquilo que Deus quer trazer para a luz.
Existe um caminho mais profundo. Existe verdade além da aparência. Existe vida além do disfarce. Existe transformação além do comportamento. E ela começa exatamente aí, onde ninguém vê. Se essa mensagem falou com você, escreve aqui nos comentários: Senhor, transforma meu interior. Eu quero ler o que Deus está falando com você. E se esse tipo de mensagem profunda faz sentido para a sua vida, já se inscreve no canal Fé que nos move, porque aqui a gente não fala de aparência espiritual. A gente fala de verdade, de cura, de alma, de transformação real. Ativa o sino, porque no próximo vídeo eu vou falar sobre uma dor silenciosa que muita gente vive dentro da igreja. Por que você faz tudo certo, mas continua vazio por dentro? E talvez esse próximo vídeo vá tocar exatamente naquilo que você nunca conseguiu explicar. Que Deus fale com você e até o próximo vídeo.